Batista que voltaram ao mundo. Afirmavam que Jesus era o próprio Elias que vinha na frente anunciar o Messias verdadeiro. Então vocês veem a desinformação, né, dentro do judaísmo da época sobre Jesus. E é agora que a gente vai ver, né, que ele vai se consolidar, que ele vai se fazer presente, vai fazer se mostrar e mostrar o que é a vontade do Pai dele, né, que é Deus, o nosso Pai também. E Jesus pergunta aos próprios discípulos o que eles achavam. Todos, né? Primeiro ele perguntava o que o povo achava, depois ele perguntava aos discípulos o que eles achavam de Jesus. Todos ficaram surpresos e indecisos, ao qual Pedro responde que Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus algo esclareceu dizendo que Pedro não dissera aquilo por conhecimento próprio, mas sim por inspiração do alto, demonstrando virtudes de espírito profético. E que essa seria a base sobre a qual se desenvolveria a propagação de seus ensinamentos na terra. Falava sobre tudo que estava por vir, que iriam partir para Jerusalém, que sofreria a morte pelas mãos dos homens, que ressuscitaria no terceiro dia. E tudo estava próximo, e se realmente desejassem ser seus discípulos, que renunciassem a si próprios, tomando cada um sua cruz, e o seguissem, pois que seu reino não é deste mundo. E se tomasse cada um a sua cruz aqui, né, é a linguagem poética de quem escreveu o texto. Jesus não ia falar para seguir a cruz, né, seguir o seu caminho, seguir a sua vida, pois que seu reino não era deste mundo. Então, que necessidade tinha Jesus de fazer essas perguntas aos seus discípulos? É uma coisa para a gente pensar. Por que ele perguntava, né, quem ele era, o que eles achavam, né, se eles iam segui-lo ou não, né? Jesus não questionava porque eles eram todos simples e rudes, né? Só um tinha um pouco de instrução, os demais não, né? E o que Jesus queria, né? A bem da verdade, o que era preciso, né? Jesus, né, dizia assim, às vezes precisamos ouvir os companheiros de caminhada para avaliarmos como temos desenvolvido o nosso trabalho. Então ele questionava os seus discípulos para que eles que o seguiam diretamente, né, pudessem estar avaliando o trabalho do mestre. Olha como Jesus era simples e humilde, né? Ele com toda, né, a divindade se mostrava humilde e queria saber o que achavam, o que pensavam dele, né? Ele não se colocava num pedestal dizendo, se achando, né, o mais poderoso de tudo. E aí, ó, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos como devia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos escribas, dos príncipes, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando Pedro à parte, começou a increpá-lo, né? Increpá-lo quer dizer elevar a voz, né? Dizendo que Deus não permitia, Senhor, não te sucederá isto. Então, increpá-lo, quando Pedro, né, questiona Jesus, hoje em dia era uma forma assim, né, de dizer que estavam qualificando ele negativamente. Pedro não aceitava isso, né? Então Jesus, voltando-se para Pedro, disse-lhe: retira de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Está em Mateus, isso, nessas frases, capítulo 16, versículo do 21 ao 23. Em Mateus, versículo 16, né, capítulo 16, versículo 17, Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar Jonas,
porque não foi a carne e o sangue que Tô revelou. Esse Tô é do Testamento, tá? Eu procurei na Bíblia, é Tô mesmo. Então, não dá para, né, mudar a palavra. Mas meu Pai que está no céu. E agora, na sequência, diz que é Satanás que fala pela boca de Pedro. Jesus diz: vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, no cativeiro do pecado e da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Aí Jesus disse: acreditais que o náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá na praia em segurança? Ora, para salvá-lo seria indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora das ondas, das águas, nunca tão somente com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Então, o que Jesus quis dizer? Que para ele nos ajudar, né, ele estava se atirando de corpo e alma, né, naquilo que a gente vivencia, no que nós somos, ele se vivencia com a gente, né? Então não adianta só gritar com clemência se você não fizer nada. Ninguém vai te ajudar. E aí, Jesus despediu-se da Galileia e foi para a Judéia, na véspera das festas dos tabernáculos. A Judéia é um local de terra árida, calcária, cheia de vinhedos, oliveiras e figueiras, cujo centro geográfico está Jerusalém. A festa dos tabernáculos era celebrada em memória do povo israelita que viveu 40 anos no deserto quando saíram do Egito, né, conduzidos por Moisés, e também como ação de graças pela colheita, faziam pedidos de chuva para a próxima semeadura. Os homens sãos, né, esses sãos aqui, homens, as pessoas que não eram doentes, são sadios. Durante 7 dias de festas, deviam viver em tabernáculos, são tendas, que eram tendas armadas nos vinhedos ou terraços no cimo das casas. Com cerimônias diariamente em Jerusalém, e no último dia, o sacerdote em procissão tomava a água da fonte de Siloé, vai passar o caminhão aqui, derramava-a junto ao altar e ao redor deste, que circulava 7 vezes empunhando ambos. Chegando a Jerusalém, Jesus penetrou no templo quando a festa ia no meio e começou a pregar no pátio dos gentios. Apesar do Sinédrio, que é o tribunal judaico, estar em uma investigação oficial contra ele, sua conduta e seus ensinamentos públicos. Sempre que entrava no templo, era rodeado pela multidão e, invariavelmente, surgiam tumultos provocados pelos agentes do templo, na tentativa nunca conseguida de obter provas contra eles. Então, os sumos sacerdotes, né, colocavam, né, pessoas para tumultuar, nada muito diferente de hoje, né? Algumas pessoas no meio para dar aquela confusão, para poder ser atacado, para poder pegar a pessoa. Muitas vezes havia discussões, o que para ele era doloroso ver atitude mordaz, hostil, agressiva, enquanto Jesus era sereno, piedoso e abria os braços para o povo, unicamente clamando por paz e pela redenção de todos. Jesus era o amor, Jesus era contra a violência. Ele ficou lá um tempo, permaneceu pregando durante os meses do inverno. Fazia
fazia curas e ia diariamente ao templo. Pela tarde desaparecia, onde convivia com os necessitados e doentes. Seu nome era cada vez mais popular, aonde criava sérias preocupações ao sumo sacerdote. Da mesma forma que era visto como o Messias de Israel, era também julgado como um elemento perigoso e ameaçador para o regime sacerdotal. Após os trabalhos, Jesus permanecia na companhia dos seus discípulos fiéis, para pernoitarem no Monte das Oliveiras ou outro lugar reservado, e também na casa de Simão, o leproso. Tá. Isso daí foi a aula, né, capítulo 36. Agora, no 37 do Redentor, nós vamos falar dos últimos atos no interior, que são as parábolas, né? Nós já vimos algumas dessas que nós vamos comentar outra vez, mas que é toda essa época, né, antes do fim. Ao fim do inverno, Jesus foi para a Pérea, atravessando o rio. Passou por Jericó e convocou um grande número de pessoas, onde elegeu 70 discípulos para, juntamente com os 12 apóstolos, evangelizarem o povo. A todos abençoou e instruiu as pregações aos filhos de Israel, para que o povo recebesse os preceitos da sua doutrina de amor e salvação universal. Estaria a sua doutrina fundamentada na rocha da fé. Aí, né, todo o povo que ele preparou, repartiu-os em 3 grupos e os colocaram na estrada. Em Jericó, pregando, narrou a parábola do bom samaritano, que a gente já conhece, né? Que é um bom exemplo que ilustra o moral do evangelho, fundamentada na prática da caridade. Aí ele foi para Betânia da Judéia e hospedou-se na casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Permaneceu 2 meses, né, na casa delas, casa de Lázaro, aguardando o regresso dos discípulos. São desses dias, né, que ele estava na casa de Lázaro, a cura da mulher encurvada. Certo sábado, em que Jesus ensinava numa das sinagogas, aí veio ter uma mulher possessa, né, de um espírito que a tinha enferma havia 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum se aprumar. Vendo-a, Jesus clamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos, isto é, que nós espíritas chamamos de passe. E imediatamente ela se aprumou, glorificando a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, né, por ver que Jesus curava no sábado. Disse à multidão: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado, respondeu-lhe, porém, o Senhor. Hipócritas, não solta cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura no sábado para levar a beber? Por que então não se deve, né, libertar em dia de sábado essa filha de Abraão dos laços com que Satanás a teve presa durante 18 anos? Ouvindo essas palavras, seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo, né, se regozijava de o ver praticar tantos feitos gloriosos. Lucas, versículo 13, né? Capítulo 3, versículos do 10 ao 17. Aí a outra também, né? A pregação dos números dos eleitos. A dos primeiros lugares, a dos convidados descorteses. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares,
propôs essa parábola. Quando fores por alguém convidado para o casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado por convidada uma pessoa mais considerada do que tu, vindo que te convidou a ti, e ele dirá: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isso será para ti uma honra diante de todos os outros convidados. Aí, né? O que ele quer dizer? Porque, pois, todos o que se exalta será humilhado, mas todo mundo que se humilha será exaltado. Né? Lucas, capítulo 15, versículo 7 ao 11. Jesus estava ensinando nessa parábola uma importante lição sobre a humildade e a autodepreciação. E aí, aí ele vai falar a outra palavra, que é para, é sobre as condições exigidas, para serem discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7, Jesus coloca a seguinte pergunta aos discípulos e ao povo que ouviu: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai atrás da perdida, até que venha achá-la, e achando-a, coloca sobre os seus ombros, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um homem se desvia do caminho certo, a palavra do Senhor o alcança, e se é ouvida, o fato é comemorado, porque há sempre alegria quando o evangelho atinge o coração e ele se redime. Então, aí a outra é da dracma perdida, a moeda. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando tiver achado, reúna suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É tudo, comparações para que a gente entenda, o poder da justiça e do bem. Também está em Lucas, 15, do 8 ao 10. Opa. Bom, aí tem a do filho pródigo, Essa é a que mais frisa em todos os lugares. O filho mais novo, de um fazendeiro, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Isto é, manteve-se distante da proteção paterna. Vocês sabem que ele pediu, a parte dele ao pai, o pai vendeu, deu a parte dele, ele foi embora, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. E por esse motivo que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, concentrando na gratificação dos sentidos todas as suas aspirações e ideias, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento. Aí, o rapaz vai ficar empobrecido, arruinado, faminto e rasgado, espiritual e materialmente. Acaba reconhecendo seu único culpado de tamanha desventura.
o único responsável pela crítica à situação em que se vê. Ele mesmo que procurou, né? O livre-arbítrio foi dele. É óbvio que a parábola oculta os ensinamentos transcendentais sob o véu do símbolo. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. O filho mais velho ilustra na história contada por Jesus o exemplo do egoísmo, que ele vai questionar o pai, né? O egoísta encontra muitas dificuldades para levar avante os propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que raramente considera as necessidades e as virtudes do próximo. A outra é o bom uso das riquezas. A riqueza é um meio concedido por Deus para avaliar a sabedoria e a bondade do ser humano. É forma de testar-lhe a capacidade moral, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal. Cada um tem de possuir para se exercitar em cultivá-la e demonstrar que o uso fazer dela. A utilidade e benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros, disponibilizados por Deus. Nós bem sabemos, que nós já lemos, né, e ouvimos várias vezes, que a riqueza é dada, né, para que a pessoa saiba usufruir e repartir. Né? Não é fácil. Não é só para viver, né, na ilha de caras. Tem que saber repartir. Né? A bem da verdade é dada essa oportunidade para as pessoas. Bom, depois disso, ele foi para Citópolis. Esse nome, Citópolis, é o nome da cidade. Atualmente, essa cidade chama-se Bet-Sean. Marginou o Jordão pela Samária até o caminho de Tiberíades, em plena atividade missionária. São desses dias os episódios, são as palavras, ó. As parábolas do juiz iníquo, o fariseu e o publicano e os trabalhadores da vinha. Essas daqui são as ruínas, né, que vocês estão vendo, são as ruínas de Citópolis. Bom, a parábola do juiz iníquo. Em muitos lugares aparece como a da viúva, mas o original é essa aqui, tá? Essa quem contou foi Jesus. Um homem, em altas horas da noite, vai à casa de um amigo, bate ruidosamente a porta e lhe diz: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um amigo meu e eu não tenho o que lhe servir. Impaciente, o outro lhe responde, sem sair da cama: Deixa-me em paz. Já estou no quarto com os meus filhos e não posso levantar-me. Teimoso, que estava lá fora, continuou a bater e a insistir no pedido. Até que finalmente o de dentro se levanta e atende ao pedido. Não por ser seu amigo, mas para se ver livre da importunação e poder dormir. Evangelho de Lucas, né? 11, do 1 ao 8. O que quer dizer com isso daí? Que às vezes também nós somos, né, cobrados e a gente, para se ver livre, faz alguma coisa, sabe? Mas a gente não faz de coração. Fez para se livrar daquilo lá. É a mesma coisa quando eu estava lembrando, bati umas senhoras na porta lá, que eram testemunhas de Jeová. Eu corria lá, dava uma moedinha para ela, falava que não queria ler, o livrinho entrava falando que não sei o quê, né? Não sequer dava atenção e ela estava falando a palavra de Deus. É a mesma forma, se alguém bate a sua porta, ele pedindo pão, você não tem que ver se a pessoa está falando certo ou não. Dê. Se ele estiver te enganando, o problema é dele, ele não está enganando ao Senhor. Bom, o fariseu e o publicano.
aqui tem uma figura, né? Os dois dentro do templo, o fariseu e o publicano, o rico e o pobre. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí o publicano, né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vocês veem que um, né, se glorificava dizendo daquilo que tinha, daquilo que fazia. O outro, né, com vergonha, pedia perdão e orava a Deus pedindo, né, que eu perdoasse e o ajudasse. A parábola do fariseu e do publicano coloca em evidência os malefícios do orgulho, os benefícios da humildade. Ilustra também a maneira correta de orar. Né? Não adianta você rezar da boca para fora se o seu coração não reza. Né? O importante é que o seu coração reze e não a sua boca. Aí tem a parábola, né, dos trabalhadores da vinha. Jesus diz na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Esse proprietário combinou com cada trabalhador que pagaria a quantia de 1 denário pelo dia trabalhado. Feito isto, ele enviou os trabalhadores para o campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então, ele recrutou esses trabalhadores para a sua vinha e prometeu-lhes que pagaria o que fosse justo no final do dia. Depois, por volta do meio-dia e perto das 6 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ansiosos. Por último, quase já no fim do dia, às 5 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Os trabalhadores responderam que ninguém havia lhes contratado. Então, o proprietário enviou esses últimos trabalhadores ao trabalho em sua vinha. Ao pôr do sol, o proprietário deu ordem ao seu administrador que fizesse os pagamentos dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último. Então, os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam 1 denário cada um deles. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro pensaram que receberiam mais do que 1 denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia. E isso gerou insatisfação neles. Eles achavam que, por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Então, o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro. É a mesma coisa. Né? Aquele que reza pouco, com aquele que reza bastante. No fundo, né? Sempre vamos ter o mesmo pagamento, dependendo do seu trabalho, da sua oração, da forma que você trabalhou e da forma que, né, esse contrato, né, foi feito.
entre você e o Criador. Então, ó, a palavra dos trabalhadores da vinha, isso é para nós, deve calar fundo aos espíritos, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Nesse sentido, é sempre útil lembrar essas recomendações do Espírito da Verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem um outro móvel, senão a caridade. Tá, né? Explicando bem o que é a parábola, né? Para nós. O contexto. É importante notar que no capítulo anterior, né, Mateus, né, 19, né, e versículo 16, ele praticamente prepara o contexto para que Jesus aplique essa parábola no capítulo 20. Nele, um jovem rico, né, pergunta a Jesus sobre o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Após a resposta de Jesus, o jovem, né, acaba não acatando o conselho e vai embora. Simão Pedro, quando viu aquele jovem, não foi capaz de abandonar tudo o que tinha. Pergunta a Jesus o que eles, que tinham deixado tudo o que possuíam, receberiam no final das contas. Aquela pergunta provavelmente tinha uma intenção materialista. Então Jesus respondeu deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração, fazendo que os homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. E com base nesse contexto, Jesus conta a parábola, né, dos trabalhadores da vinha. Então, antes ele prepara dizendo isso, né, que é a história daquele jovem que pede, né, para Jesus, que ele queria entrar junto, seguir Jesus. Aí Jesus pede para ele pegar e dar tudo embora, toda a sua riqueza e vir. Aí o rapaz, claro, não quis, né? É aí onde Jesus começa a explicar que cada um vai ter o conforme merecido, né? Conforme o seu trabalho, que são os trabalhadores da vida, os trabalhadores da última hora. Jesus foi se aproximando de Jerusalém bem na época da Páscoa, permanecendo um tempo na aldeia de Efraim. Uma tarde, recebeu visita de um emissário das irmãs de Lázaro, onde ele ficou hospedado, né, pedindo socorro. Lázaro estava em perigo. E sua resposta ao emissário: essa enfermidade não é de morte, mas foi ordenada para a glória de Deus e de seu Filho. 2 dias após, encontrou as irmãs desoladas com a morte de Lázaro. Ele disse a Maria: teu irmão ressuscitará. Ela respondeu: sim, no último dia como todos. E Jesus corrigiu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Jesus havia falado que aquela enfermidade não era de morte. Dizia que o corpo de Lázaro não estava morto, e sim em estado semelhante à morte, em transe, no qual provavelmente fora posto pelos espíritos de luz para que pudessem testemunhar o poder do Messias e como, né, motivo de ensinamento sobre a imortalidade da alma. O corpo material não é possível ressuscitar após a morte. Foram ao local onde se encontrava o corpo há 4 dias e pediu que removesse a laje que fechava a caverna de pedra. Viram o corpo estendido sobre uma mesa. Jesus se concentrou em prece e logo exclamou: Lázaro, vem para fora.
e viram o corpo estremecer e levantar-se aos poucos, caminhando para fora, envoltos em panos mortuários. Jesus pediu para retirar os panos. Assim Lázaro viu Jesus e atirou-se aos seus pés. Quando o fato da ressurreição chegou a Jerusalém, os sacerdotes ficaram assustados e temerosos das consequências na mente do povo, e já estava aclamando esse rabi como chefe espiritual, pois somente um grande e verdadeiro profeta poderia fazer coisa semelhante, o que reforçou a decisão de eliminar o concorrente, que poderia transformar-se em séria ameaça política. Jesus era, na época, considerado um perigoso socialista, que tentava igualar os homens, nivelar as fortunas e reduzir os poderes do mundo, que ousava pregar o amor para com o inimigo e o perdão para o algoz. Era um líder poderoso, excêntrico e, ao mesmo tempo, humilde. Galvanizava os ouvintes pelos seus planos corajosos, pregando a reforma do mundo material. Mas em seguida advertia que o seu reino não era deste mundo. Bom, a bibliografia nós vamos encontrar no Redentor, no Ar de Luz, no Sublime Peregrino, no Ramatiz, que vai ter muito na próxima aula, no Nazareno, o Consolador e na Bíblia. Daniela? Vibrações Dani? Oi, vocês estão me ouvindo ou não? Oi, tá me ouvindo? Muito baixo, Daniela, muito baixo. Tá bem, Vai, Daniela. Tá, só um minuto, eu vou aumentar aqui. Vibrações finais. Agora tá melhor? Tá sim. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que mais precioso nos deste, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo, pela união das crenças religiosas em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que a impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar no nome de quem nós desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou este ambiente. Agradecemos aos nossos anjos e guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, nosso querido Ademir. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor desta casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia.
Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois o amamos acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, as vibrações continuam aí das 22 horas. A gente está conseguindo grandes feitos, grandes ajudas, né? Quem puder, participa. Esquece isso do caderno de temas, eu não tirei, tá? Porque já estava pronta a aula. Só vou pedir temas para vocês depois que eu devolver a semana que vem as cadernetas, tá? Não mudou nenhum tema, só na próxima que vai ter o tema número 8. Quanta luz